Fala pessoal, vamos falar sobre as propriedades de determinante, um assunto muito importante aí que você não pode perder. Isso ajuda demais em questão de vestibulares, quando você reconhece essas propriedades em algumas matrizes e aí você utiliza essas propriedades, vai cortar um caminho muito bom. Então preste atenção em cada propriedade e não perca, tá bom? Vamos lá, uma por uma, começando por essa daqui, ó. Seja A elevado a T a matriz transposta de A, então o determinante da matriz A é igual ao determinante da transposta. Para ficar bem fácil de vocês entenderem, olha só essa matriz A. A sua transposta vai ser essa matriz onde as linhas viraram colunas. Olha só, menos 2, 2, 1, coluna, menos 2, 2, 1. Segunda linha, 4, 3, menos 1. Segunda coluna, 4, 3, menos 1. Terceira linha, 0, 1, menos 3. Terceira coluna, 0, 1, menos 3. Qual é o determinante dessa matriz A? Vou usar aqui o método de Sarri para calcular esse determinante. O determinante de A, então, vai ser menos 2 vezes 3 vezes menos 3. No caso, eu tenho aí menos 3 vezes 3, menos 9 vezes menos 2, 18. 2 vezes menos 1 vezes 0. Vai dar 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 sempre vai dar 0. Então, não vou nem pôr. Deu 0. Próxima diagonal principal, eu tenho 1 vezes 4 vezes 1, que vai dar 4. Diagonal secundária agora, tá? Então, ó, menos 3 vezes 4 vezes 2. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 12 vezes 2, menos 24. A diagonal é secundária, eu vou trocar o sinal. Vou colocar mais 24. Próxima diagonal secundária. 1 vezes menos 2. Eu tenho aí 2 positivo, então vou pôr menos 2. E a próxima diagonal deu 0. Então, o determinante dessa matriz é igual a 44. Eu tenho aí 18 mais 4, 22. 22 menos 2 ali por último, dá 20. E 20 mais 24, 44. Olha só agora na matriz transposta. Vamos calcular o determinante dela também para você verificar que vai dar também 44. Vou colocar aqui, ó, diagonal principal, e eu vou ter menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 vezes menos 3, 18. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. 0 vezes 2 vezes menos 1 vai dar 0. Diagonal secundária. Agora eu tenho menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 vezes 4, menos 24. Diagonal é secundária, eu troco o sinal e coloco mais 24. Próxima diagonal secundária, menos 1 vezes menos 2, que dá 2 positivo, então eu ponho menos 2. E a última diagonal secundária vai dar igual a 0. Percebam que os resultados foram os mesmos. Ó. Eu tenho 18, eu tinha 18, 4, 4, 24, 24, menos 2, menos 2. Portanto, o determinante da transposta não podia ser diferente, vai ser igual a 44. Primeira propriedade, determinante de uma matriz qualquer é igual ao determinante da sua transposta. Beleza? Próxima propriedade. Trocando-se de posição duas filas paralelas, linhas ou colunas de uma matriz, o valor do determinante da nova matriz é oposto do determinante da matriz inicial. Então, ó, trocando duas filas paralelas. Essas filas são linhas ou colunas. Eu vou trocar uma linha com uma linha ou uma coluna com uma coluna, trocando duas filas paralelas, ok? Linha paralela a linha, coluna é paralela a coluna. Sempre que eu faço isso, o determinante da nova matriz é o oposto. Ser o oposto é ter o sinal contrário. Ah, o determinante era 10. Então, agora o determinante ficou menos 10. Ah, o determinante era menos 3. Então, agora o determinante é 3. O determinante vai ser o oposto. Legal? Olha, eu tenho aqui aquela mesma matriz A e a gente já calculou o determinante dela, que era 44. Lembra? Então, ó, vamos trocar uma fila aqui para ver como é que fica? Eu vou trocar a primeira coluna com a segunda coluna. Essa matriz, então, ela vai ficar aí, ó. A primeira coluna ficou 2, 3 e 1, que era a segunda. E a segunda coluna ficou menos 2, 4, 0, que era a primeira coluna.
A última coluna eu não mexi porque eu não mexi com ela, eu não troquei ela. Eu troquei apenas a primeira com a segunda. Qual que é o determinante dessa nova matriz? Utilizando o método de Sarri, veja só, eu tenho 2 vezes 4 vezes menos 3, vai dar menos 24. Menos 2 vezes menos 1 vezes 1, vai ficar 2 positivo. 1 vezes 3 vezes 0, vai dar 0. Não vou nem colocar, vai dar 0. Diagonal secundária agora, olha. Menos 2 vezes 3 vezes menos 3. Eu tenho ali menos 2 vezes 3, menos 6 vezes menos 3, dá mais 18. A diagonal é secundária, eu coloco menos 18. Próxima diagonal secundária, eu tenho menos 1 vezes 2 vezes 0, que dá 0. E a próxima, 1 vezes 4 vezes 1, dá 4, então eu coloco menos 4. Então, o determinante de A é igual. Eu tenho aqui, ó, menos 24 mais 2, vai ficar menos 22. Menos 22, menos 18. Conserva o sinal e soma, não é isso? Eu vou somar e conservar o sinal, então vai ficar menos 40. Menos 40 menos 4 vai ficar menos 44. Perceba que o determinante final é o oposto do determinante. Ah, Pedrico, e se eu trocar de novo duas filas? Você vai de novo trocar o sinal. No caso, se eu pegar agora a primeira linha e trocar com a última linha, o determinante tem que voltar a ser 44, porque vai ser o oposto de menos 44. Olha só, feita essa troca, eu peguei aqui, ó, a última linha virou a primeira. A segunda linha, só repetir. E a terceira linha é aquela linha que era a primeira linha. Tudo bem? Eu troquei a primeira com a terceira linha. Vamos calcular o determinante dessa aqui para ver se vai dar 44. Então, ó, eu tenho 1 vezes 4 vezes 1, 4. 0 vezes menos 1 vezes 2, 0. Menos 3 vezes 3 vezes menos 2, mais 18. Diagonal secundária agora, ó. 0 vezes 3 vezes 1, 0. 1 vezes menos 2, 2 positivo, então eu vou colocar menos 2. E menos 3 vezes 4 vezes 2 dá menos 24, então eu coloco mais 24 por ser uma diagonal secundária. Resolvendo o determinante, eu tenho aqui 4 mais 18, 22. 22 menos 2, 20. E 20 mais 24 é igual a 44. Sempre que você trocar duas filas, você vai ter o determinante oposto ao determinante inicial. Essa foi a segunda propriedade. Terceira propriedade já diz assim: se duas filas paralelas, ó, de novo, duas filas, pode ser linha ou coluna, de uma matriz quadrada são iguais, então o determinante dessa matriz é igual a zero. Olha, eu tenho uma matriz B e você repara comigo que a primeira linha dessa matriz é igualzinha à terceira linha dessa matriz. A propriedade fala que se você tem filas paralelas iguais, então o determinante tem que dar zero. Será? Vamos usar aqui o método de Sarri de novo. E o determinante de B vai ser igual a menos 1 vezes menos 3 vezes 1, dá 3 positivo. 2 vezes 0 vezes menos 1, dá 0, não vou colocar. 1 vezes 4 vezes 2, 8, diagonal secundária. 2 vezes 4 vezes 1 dá 8 positivo, então vou colocar menos 8. Menos 1 vezes 0 vezes 2, 0. E por último, 1 vezes menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo, mas a diagonal é secundária, eu coloco menos 3. Perceba que ficou 3 menos 3, 8, menos 8. Ou seja, esse determinante aqui ele é igual a zero. Essa foi a terceira propriedade. Quarta propriedade agora já diz que se todos os elementos de uma fila, linha ou coluna, de uma matriz foram multiplicados por uma constante k, por um valor qualquer k, um valor real, então o valor do determinante também será multiplicado por k. Olha só, vai ficar bem simples. Por mais que pareça que esteja complicando, não está não. É bem fácil. Eu tenho uma matriz A, ok?
onde o determinante é 44. Essa é aquela matriz A lá do começo da aula, tá? Que a gente já havia calculado o determinante dela. E eu vou pegar essa matriz e vou multiplicar a segunda linha dela por 3. Então, o 3 é a constante K. E eu vou multiplicar apenas a segunda linha. Então, ó, a matriz ela vai ficar. A primeira linha continua a mesma, só que a segunda linha vai ficar 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 1, menos 3. E a terceira linha continua a mesma coisa. Então, eu reparo que essa matriz tem uma fila multiplicada por uma constante K. A propriedade está falando que, se isso acontece, então o valor do determinante também será multiplicado por K. Ou seja, esse 44 aqui, ó, também é para ser multiplicado por 3, que é o valor de K que eu coloquei aqui. Vamos ver qual que é o determinante dessa nova matriz. Vou usar aqui o método de Sarri. E o determinante dessa matriz será menos 2 vezes 9 vezes menos 3. Ó, menos 2 vezes 9, menos 18. Menos 18 vezes menos 3 dá 54 positivo. 2 vezes menos 3 vezes 0 dá 0. 1 vezes 12 vezes 1, 12. Agora a diagonal secundária. 2 vezes 12 vezes menos 3, 2 vezes 12 dá 24. 24 vezes menos 3 dá menos 72. Mas como a diagonal é secundária, eu coloco mais 72. Próxima diagonal secundária, eu tenho menos 2 vezes menos 3 vezes 1. Dá 6 positivo, então eu vou colocar menos 6. E a última diagonal secundária vai dar 0. Então, o determinante de A, ele ficou aí igual 54 mais 12, 66. 72 menos 6, 66. Então, o determinante de A vai ser igual a 132. Olha, se você pegar 3 vezes 44, que era a constante K, e multiplicar pelo determinante, vai dar exatamente 132. Então, sempre que você perceber uma nova matriz, cuja uma fila delas está sendo multiplicada por um valor K qualquer, pegue esse valor K e multiplica logo pelo determinante que você vai encontrar o determinante dessa nova matriz. Tudo bem? Isso poderia acontecer de ter outras filas multiplicadas por outros valores. Olha só, se eu tenho uma outra matriz qualquer, no caso eu vou colocar aqui uma matriz com os elementos menos 4, 2, 1. Aqui eu vou colocar 24, 9 e menos 3. Aqui eu vou colocar 0, 1 e menos 3. Qual a relação dessa matriz que eu copiei aqui com essa primeira matriz? Perceba que a segunda linha ela está multiplicada por 3. Afinal, quando eu tinha menos 1, ficou menos 3. Quando eu tinha 3, ficou 9. Mas quando eu tinha 4, ficou 24. Então, além de multiplicar esse elemento 4 por 3, eu multipliquei também por 2. Afinal, 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 2 é que dá 24. Então, parece que além de multiplicar a segunda linha por 3, eu multipliquei também a primeira coluna por 2. Será que dá certo? Olha, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. E 8 vezes 3, 24. Ok? E por último, eu tenho 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Então, eu multipliquei a segunda linha por 3, a primeira coluna por 2. Se o determinante da matriz era 44, então o dessa nova matriz aqui, ó, vai ser igual aos 44 vezes 3 vezes 2. No caso, eu tenho que o determinante é igual a 44 vezes 3, que dá aqui 132, vezes 2. E então, o determinante dessa matriz é igual a 264. Encontrei o determinante dessa matriz sem nem precisar usar o método de Sarri, apenas usando a quarta propriedade. Entenderam?
Próxima propriedade, então. Se uma linha ou coluna é composta exclusivamente de zeros, então o determinante dessa matriz é igual a zero. Ou seja, se você tem uma matriz onde uma dessas filas, todos os elementos são zeros, então o determinante dela vai dar zero. Olha só, vou usar o método de Sarri e perceba que todas as diagonais principais, assim como todas as diagonais secundárias, vai ter aí a multiplicação por zero, ou seja, o determinante dessa matriz tem que ser zero. Próxima propriedade. Se os elementos de duas filas, linhas ou colunas de uma matriz, são respectivamente proporcionais, então o determinante dessa matriz é igual a zero. São proporcionais. Olha só essa matriz D. Nessa matriz D, eu percebo o seguinte. Eu tenho aqui a primeira linha 1, 2, 3, a segunda linha 4, 3, 0 e a terceira linha 2, 4, 6. Olha, parece que se eu pegar a primeira linha e multiplicar por 2, vai dar a terceira, não é verdade? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Ou seja, essas duas filas, elas são proporcionais. Se elas são proporcionais, o determinante então tem que ser igual a zero. Olha só, usando o método de Sarri, o determinante de D vai ser 1 vezes 3 vezes 6, 18. 2 vezes 0 vezes 2, 0. 3 vezes 4 vezes 4, tem aí 16 vezes 3, que dá 48. Diagonal secundária, 2 vezes 4 vezes 6, eu tenho 24 vezes 2, que vai dar 48. Então eu troco o sinal, né? É a diagonal secundária, menos 48. 1 vezes 0 vezes 4 vai dar 0. E 3 vezes 3 vezes 2 vai dar 18. Positivo, mas a diagonal é secundária, então menos 18. Perceba que ficou 18 menos 18, 48 menos 48. Ou seja, o determinante é igual a zero. Ok? Próxima propriedade. O determinante de um produto de matriz é igual ao produto dos determinantes dessas matrizes. Epa, calma aí. Eu estou falando para vocês que o determinante de um produto de matrizes, no caso, o determinante de E vezes F, é igual ao produto dos determinantes dessa matriz. É igual ao determinante de E vezes o determinante de F. É bem simples. Se eu tenho uma matriz E e uma matriz F, qual que é o determinante da matriz E? Vai ficar assim, ó, diagonal principal, 2 vezes 4, 8. Diagonal secundária, 3 vezes menos 1, menos 3. Então, eu vou colocar mais 3. E o determinante, então, é igual a 11. O determinante de F, eu tenho aqui diagonal principal, 3 vezes 5, 15. Diagonal secundária, menos 1 vezes menos 2, 2. A diagonal é secundária, eu coloco menos 2, troco o sinal. Então, o determinante de F é igual a 13. Ó, essa propriedade está falando que o determinante da matriz EF é para ser igual ao determinante da matriz E, 11, vezes o determinante da matriz F, que é 13. Mas, para provar isso direitinho para vocês, vamos encontrar quem é a matriz EF. Eu sei que a matriz EF também vai ser uma matriz quadrada de ordem 2. E essa matriz EF é a matriz onde as linhas da primeira matriz, no caso, as linhas da matriz E, multiplica as colunas da segunda matriz, que é a coluna F. Então, multiplicando aqui 2, 3, que é a primeira linha de E, pela primeira coluna, 3 e menos 2 de F, eu vou ter 2 vezes 3, 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Agora eu vou encontrar o próximo elemento da matriz, que é o produto da primeira linha de E com a segunda coluna de F. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 5, 15. Esse próximo elemento da matriz, segunda linha com primeira coluna. Então, segunda linha de E com a primeira coluna de F. Menos 1 vezes 3, menos 3. E 4 vezes menos 2, menos 8. Último elemento, eu tenho aqui segunda linha de E, segunda coluna de F, menos 1 vezes menos 1, 1, 4 vezes 5,
20. Resolvendo então, a matriz EF ela vai ficar 6 menos 6, 0. Menos 2 mais 15, 13. Menos 3, menos 8, menos 11. 1 mais 20, 21. Então, o determinante dessa matriz EF, uma matriz de ordem 2, tem o diagonal principal 0 vezes 21, 0, menos a diagonal secundária, que é 13 vezes menos 11, eu vou colocar mais 143. Daria negativo, mas como a diagonal é secundária, eu troco o sinal. E o determinante de EF, então, ele é igual a 143. Perceba que se você multiplicar 11 por 13, vai ser igual a 143. Essa propriedade me diz que eu não preciso encontrar o produto entre as matrizes para encontrar o determinante desse produto. Basta eu multiplicar o determinante dessas duas matrizes para encontrar o determinante da matriz resultante no produto entre as duas. Esse é o teorema de Binet, tá? Essa propriedade aí é o teorema de Binet. Próxima propriedade é o determinante da potência. Se eu tenho uma matriz aí, A elevado a N, eu não preciso encontrar a matriz A elevado a N. Eu não preciso calcular quem é a matriz A vezes A, se N for igual a 2. Basta eu pegar o determinante de A e elevar essa potência N. Olha só, se eu tenho essa matriz E, cujo o determinante vai ser igual a 2 vezes 4, 8, 8 mais 3, 11. Eu sei que o determinante da matriz E é 11. Então, qual seria o determinante de E ao quadrado? Eu sei que para encontrar a matriz E ao quadrado, eu teria que calcular a matriz E vezes a matriz E, multiplicando as linhas de E pelas colunas de E. Linhas da primeira vezes colunas da segunda. Isso ia dar muito trabalho. E eu sei que determinante de E ao quadrado é a mesma coisa que o determinante de E vezes E. E isso aqui me lembra a propriedade que eu acabei de passar. A propriedade do teorema de Binet. Ou seja, determinante de E vezes E é igual ao determinante de E vezes o determinante de E. Determinante de E vezes o determinante de E, eu tenho o determinante de E ao quadrado. Ele vezes ele mesmo. Então, se o determinante é 11, o determinante de E vai ser igual a 11 ao quadrado, ou seja, 121. Essa potência pode ser qualquer. Se fosse elevado a 5, então eu teria o determinante de E elevado a 5. O resultado seria 11 elevado a 5. Tudo bem? Essa é a propriedade da potência de um determinante. Próxima propriedade, o determinante da matriz inversa. Eu sei que o determinante da matriz inversa é sempre igual a 1 sobre o determinante da matriz. Então, lembra que para encontrar a matriz inversa, eu vou procurar uma matriz que multiplicada pela própria matriz seja igual à matriz de identidade. A matriz inversa é aquela que multiplicada pela própria matriz é igual à matriz de identidade. Eu tenho aqui, propriedade do produto de novo de matrizes. Eu sei aqui pelo teorema de Binet de novo, certo? O determinante de A vezes a inversa de A é igual ao determinante de A vezes o determinante da inversa de A. E isso ainda é igual ao determinante da matriz de identidade. A matriz de identidade tem determinante igual a 1. Qualquer matriz de identidade sempre vai ter determinante igual a 1. Então, se eu pegar esse determinante de A que está multiplicando e passar dividindo, eu vou ter que o determinante da inversa é igual a 1 dividido pelo determinante de A. Próxima propriedade. O determinante da matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Determinante da matriz triangular. O que é uma matriz triangular? É aquela matriz onde todos os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Ok? Não precisa estar acima e abaixo. Basta estar acima ou abaixo.
Olha só então, eu tenho aqui essa matriz A, que é uma matriz triangular inferior. Então, o determinante dessa matriz é o produto da diagonal principal. A diagonal principal é aqui, ó, A e B, ou seja, o determinante é A vezes B. Eu tenho essa outra matriz B, uma matriz de ordem 3. E eu percebo que ela também é uma matriz triangular inferior. Então o determinante dessa matriz é o produto dos elementos da diagonal principal. No caso, A vezes B vezes C. Eu tenho uma outra matriz C aqui de ordem 4. E ela também é triangular inferior. Então o produto vai ser A vezes B vezes C vezes D. O produto dos elementos da diagonal principal. Pode ser uma matriz de ordem 10. Se ela for triangular inferior ou superior, você vai multiplicar todos os elementos da diagonal principal. Olha, eu tenho uma outra matriz D, também de ordem 3. E essa aqui, ó, ela é triangular superior. Então não importa nem quem esteja abaixo aqui, ó. O determinante dela vai ser o produto da diagonal principal. Então o determinante é menos 2 vezes 2 vezes menos 3. O determinante é igual a 12. O determinante de uma matriz pode ser escrito como a soma de dois determinantes formados pelas mesmas linhas ou colunas da matriz inicial, exceto por uma delas, que é formada com parcelas obtidas pela decomposição dessa fila. Olha, esse teorema ele até parece um pouco complicado, mas a utilização dele é bem simples. Então preste atenção que eu tenho certeza que você vai entender. Seja aqui uma matriz A, de ordem 2. Eu sei que o determinante dessa matriz vai ser igual a 24 menos 21, diagonal principal menos a diagonal secundária, o produto entre eles. Então, o determinante de A é igual a 3. Tudo bem? Olha só, eu vou decompor alguma dessas filas. Olha só, vou falar que essa matriz A ela vai ser assim. Eu vou pegar essa segunda coluna e vou decompor ela, escrevendo esses elementos em forma de parcelas. No caso, eu estou falando que o 7 é 3 mais 4 e que o 6 é 3 mais 3. Então, eu posso separar essa matriz em duas matrizes. Uma com a primeira coluna, 4, 3, e a segunda coluna, 3, 3. E outra matriz também com a primeira coluna, 4, 3, e a segunda coluna, 4, 3. Olha só. Eu coloquei aqui uma das parcelas dessa fila aqui e a outra da parcela dessas filas aqui. Então, ó, eu sei que o determinante dessa matriz A é igual ao determinante dessa primeira matriz mais o determinante dessa segunda matriz. Entendam, essa matriz mais essa não é igual à matriz A. Agora, o determinante dessa matriz mais o determinante dessa matriz, sim, é igual ao determinante da matriz A que a gente já encontrou, que é igual a 3. Vamos ver? Qual que é o determinante dessa matriz? Eu tenho 4 vezes 3, que vai dar 12. Diagonal secundária, eu tenho 3 vezes 3, 9, então menos 9. Ou seja, o determinante aqui dá 3. Olha, perceba que nessa matriz aqui eu tenho duas filas iguais. A gente já viu essa propriedade aí, certo? Qualquer matriz que tenha duas filas iguais, o determinante dela vai ser igual a 0. Olha só, somando então esses dois determinantes, 3 mais 0 é igual a 3. Eu consegui encontrar aqui o determinante da matriz A usando a decomposição dessa fila. Mas olha só, tem como decompor de modo diferente? Tipo, eu usei 3 e 3, eu posso usar qualquer valor nessa decomposição? Pode. Olha só, se eu pego a mesma matriz e eu vou decompor de novo aquela segunda coluna. Só que agora eu vou falar que 7 é igual a 1 mais 6 e que 6 é igual a 2 mais 4. Eu estou escolhendo de forma qualquer, desde que a soma, lógico, seja igual a 7 e a 6. Separando isso daqui, então, ó, eu tenho a matriz 4, 3, 1, 2, mais a matriz 4, 3, 6, 4. Qual que é o determinante dessas matrizes aqui? Ó? O determinante dessa primeira vai ficar 4 vezes 2, menos 1 vezes 3, que vai dar 5. O determinante dessa segunda vai ficar 16 menos 18, ou seja, menos 2. Se eu somar os dois determinantes, vai ser igual a 3 de novo. Eu usei de novo a propriedade da decomposição de filas para encontrar o determinante da matriz. Perfeito? Essa propriedade é chamada teorema da decomposição de filas.
Próxima propriedade diz assim: o determinante de uma matriz não se altera ao substituirmos uma de suas filas pela soma dela com uma combinação linear de outra fila paralela a ela. Calma aí, vamos lá. Bem tranquilo também, tá? Não se assuste. Uma matriz A qualquer. Eu vou pegar a segunda linha dessa matriz e vou falar que ela é igual a segunda linha menos a terceira linha. Eu vou fazer uma combinação linear de outras filas paralelas a ela. Tudo bem? No caso eu estou usando ela própria, não tem problema. Eu tenho aqui, ó, a matriz A vai ficar assim, então. A primeira linha vai continuar a mesma, menos 2, 3 e 1. A terceira linha vai continuar a mesma, 1, menos 2 e menos 1. Só que eu percebo que a segunda linha ela é igual à segunda linha menos a terceira linha. Então, ó, o resultado da segunda linha ela é igual à linha 2 menos a linha 3. 4 menos 1, 3. 1 menos 2 vai ficar 1 mais 2, 3. 0 menos 1, 0 mais 1, 1. Percebeu aí a combinação linear? A propriedade está falando que o determinante de uma matriz não se altera se substituirmos uma dessas filas, no caso a linha 2, pela combinação linear de outras filas paralelas a ela. Foi o que a gente fez. Então, vamos lá. Qual que é o determinante da matriz A? Eu vou colocar aqui esses dois elementos que estão em cima para baixo e esses outros dois elementos que estão aqui nos cantos inferiores para cima para calcular esse determinante. Dessa forma, eu sei que o determinante de A vai ser igual a 1 vezes 3 vezes 0, 0, menos 2 vezes 1 vezes menos 1, vai ficar 2 positivo, 4 vezes menos 2 vezes 1 vai dar menos 8. Agora é diagonal secundária, hein? Eu tenho menos 1 vezes 3 vezes 4, dá menos 12, né? Então eu vou pôr mais 12. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, no caso, menos 1. 0 vezes menos 2 vai dar 0. Então o determinante dessa matriz é igual a 2 menos 8 menos 6, mais 11, que é 12 menos 1. Então, o determinante de A é igual a 5. Ou seja, a propriedade está falando que essa nova matriz A que eu encontrei também tem que ter determinante igual a 5. Vamos calcular esse determinante? Vou usar o método de Sarri, repetindo as duas primeiras colunas na frente, e o determinante de A será menos 2 vezes 3 vezes menos 1, fica 6 positivo. 3 vezes 1 vezes 1, 3. 1 vezes 3 vezes menos 2, menos 6. Diagonal secundário. 3 vezes 3 vezes menos 1 dá menos 9, então mais 9. Menos 2 vezes 1 vezes menos 2 dá 4 positivo, então eu vou pôr menos 4. E por último eu tenho 1 vezes 3 vezes 1, que dá 3, eu vou pôr menos 3. Olha só, eu tenho aqui, ó, 6 menos 6. Eu posso cortar esses dois, né? E aí vai ficar assim, ó, 3 mais 9, 12. Menos 4, menos 3, menos 7. Então, o determinante de A também é igual a 5. Perceberam que o resultado é o mesmo. Sempre que você perceber em uma matriz que tem uma fila que é combinação linear de outras, então elas têm que ter o mesmo determinante. Esse é o teorema de Jacob, tá bom? Próxima e última propriedade é a propriedade que fala aí das matrizes de Vandermonde. Ó, matrizes das potências, ou matrizes de Vandermonde, são todas as matrizes quadradas de ordem igual ou superior a 2 do tipo. Olha, essas matrizes elas têm que ser desse tipo, onde a primeira fila sempre vai ter elementos iguais a 1. Tem que ser todos iguais a 1. Eu tenho aqui também potências de mesma base. Por quê? Percebam que na segunda fila eu tenho A, B, C e E, ok? Essas aqui eu tenho tipo A elevado a 1, B elevado a 1, C elevado a 1, E elevado a 1. A próxima fila a potência já é 2, na próxima a potência será 3, assim até uma enésima potência. Essa primeira fila seria A elevado a 0, que é 1, B elevado a 0, que também é 1, C elevado a 0, que também é 1, E elevado a 0, que também é 1. Tudo bem? Então eu tenho sempre potências de mesma base,
de modo crescente, ok? Isso pode ser da primeira linha até a última linha ou da primeira coluna até a última coluna. Esses uns poderiam ser a primeira coluna e não a primeira linha. Tanto faz. Agora, a primeira fila tem que ser 1, seja ela linha ou coluna. Você vai perceber isso com alguns exemplos mais para frente. O que é muito importante você lembrar aqui também na matriz de Vandermonde, que são os elementos característicos dessa matriz. Os elementos característicos estão sempre aí na segunda fila, seja ela linha ou coluna, nesse caso os elementos da segunda linha, que vai ser o A, B, C, D, E, todos os elementos que tiver aí nessa fila. Perfeito? Ó, em especial, para o caso de determinantes de matriz quadrada de ordem 3, de Vandermonde, temos o seguinte. Então, se a matriz é uma matriz de ordem 3, a matriz de Vandermonde, onde eu tenho aqui ó, a primeira fila uns, a segunda fila os elementos característicos com expoentes 1, e aqui eu tenho a terceira fila com expoentes quadrados, afinal é uma matriz de ordem 3, então vai ter que parar por aqui. Eu percebo aqui então que os elementos característicos dessa matriz é o A, o B e o C. O determinante dessa matriz vai ser C menos A vezes C menos B vezes A menos B. Olha só esse exemplo. Eu tenho aqui uma matriz A com a primeira fila 1, a segunda fila 2, 3, 4, e na terceira fila eu já reparo os quadrados. Eu tenho 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Então eu reparo que isso daqui é uma matriz de Vandermonde. Então eu sei que o determinante dela vai ter que ser igual a 4 menos 3 vezes 4 menos 2 vezes 3 menos 2. Olha só, antes disso, vamos calcular o determinante dela da maneira que a gente já está acostumado? Eu vou pegar assim, ó, vou colocar aqui embaixo os elementos que estão em cima e vou colocar ali em cima os dois elementos que estão lá embaixo. O determinante de A, então, vai ser igual a 4 vezes 1 vezes 4, 16. 1 vezes 3 vezes 16, 48. E 2 vezes 9 vezes 1, 18. Diagonal secundária agora eu tenho 16 vezes 1 vezes 2, que dá menos 32 por ser diagonal secundária. Próxima vai ficar 1 vezes 3 vezes 4 dá 12, então menos 12. E por último, 4 vezes 9 vezes 1, eu tenho aí 36, então menos 36. Ou seja, o determinante de A vai ser igual a 82, que é a soma de 16 mais 48 mais 18, menos 80, que é menos 32, menos 12, menos 36. Ou seja, o determinante de A é igual a 2. Se eu uso a propriedade de Vandermonde, eu percebo que o determinante dessa matriz A é para ser igual a 4 menos 2 vezes 4 menos 3 vezes 3 menos 2. Então, eu tenho que o determinante de A vai ser igual a 2 vezes 1 vezes 1. O determinante de A tem que ser igual a 2. Calculei o determinante dessa matriz usando essa 13ª propriedade aí, que só acontece nas matrizes de Vandermonde. Tudo bem? Então, ó, veja bem, se é uma matriz de ordem 3, essa é a fórmula. C menos A vezes C menos B vezes B menos A. E se for uma matriz de ordem 4? Eu já percebo os elementos característicos aqui. E o determinante, eu vou colocar todas as subtrações possíveis. No caso, o determinante de A ele vai ser igual a D menos A. Qual a próxima subtração? D menos B. Próxima, D menos C. Como já foi todas com D, agora eu vou usar o C. Então vai ficar C menos A, C menos B. E por último, B menos A. Essa aqui é a fórmula que eu vou usar para calcular o determinante de uma matriz de ordem 4, uma matriz de Vandermonde, ok? E se eu tenho uma matriz de ordem 5? Olha, perceba que aqui eu mudei a ordem. Eu coloquei a primeira coluna sendo todo uns, a segunda coluna sendo os elementos característicos, e assim em diante. Eu tenho aqui os quadrados, os cubos e as potências aqui elevado a 4. Determinante de C vai ser igual ao produto de todas as subtrações possíveis de novo. Eu tenho E menos A vezes E menos B vezes E menos C vezes E menos D
Agora eu vou partir de D. Então eu tenho D menos A, D menos B, D menos C. Agora eu vou partir de C. C menos A vezes C menos B. E por último, B menos A. Vou realizar todas essas subtrações e vou realizar o produto entre elas. E assim eu encontro o determinante dessa matriz de ordem 5. Se for de ordem 6, de ordem 7, de ordem 8, sempre vai ser nesse mesmo esquema, sempre obedecendo essa mesma regra, ok? Passei aqui para vocês as 13 propriedades de determinantes. Espero que vocês tenham entendido todas elas, tá? Algumas aparecem bem mais do que as outras. E essas propriedades vai te ajudar muito na hora de calcular um determinante de uma maneira mais rápida. Então eu aconselho que vocês estudem bem isso daí, que vocês pratiquem bem, que procurem sempre usar essas propriedades até para criar uma intimidade maior com elas, tá? Valeu, muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado a todos vocês, um forte abraço, tchau, tchau.